Salve amigos do Memórias da Bola FC, estamos de volta com uma série muito especial hoje, trazendo um pouquinho do que foram os mantos sagrados do Flamengo nos anos 70. Uma série aí em 2 episódios, hoje a gente vai começar aí na primeira parte. E para contar um pouquinho dessa história, eu trouxe um grande rubro-negro, colecionador, grande conhecedor das camisas aí dos anos 70, pesquisou bastante, é nosso amigo Eduardo Garcia. Eduardo, é um grande prazer contar com você aí para contar um pouquinho dessa história. Antes da gente começar, conta pra gente aí um pouquinho como é que começou aí a tua paixão pelo Flamengo e essa coleção então tão relevante e importante que você vem construindo aí. Fala pessoal, tudo bom? Primeiro agradecer o convite aí, fico feliz por participar. Bom, começa lá com o meu avô, né, que sempre foi um flamenguista fanático, passou isso pro meu pai, pro meu tio, passou isso para mim e pro meu irmão. Chegaram até meu pai, meu tio e meu irmão ter torcida organizada na década de 80, botava faixa no Maracanã, ou seja, eram rubro-negros de verdade mesmo. Eu sempre, em relação à camisa, eu sempre fui desde moleque. Já me lembro de ter bastante camisas de Flamengo desde pequeno, sempre gostei muito. Eu me lembro de uns detalhes assim, que eu me considero começar a colecionar a partir mais ou menos ali dos 13 anos, quando meu pai me deu minhas primeiras camisas antigas, né? Eram 3 camisas de 86, uma do futebol, uma do futsal e uma do vôlei, que eu tenho até hoje, inclusive. E a partir dali, sempre pedia camisa de aniversário, sempre juntava dinheiro para comprar camisa. E de uns 5, 6 anos para cá o negócio ficou um pouco mais sério, comecei a pesquisar mais, entender um pouco mais, e a coleção foi crescendo com camisas mais raras, e estamos aqui hoje. Vamos lá, vamos começar, mas antes da gente começar eu queria aí pedir para a galera que está curtindo não esquecer, para quem não está inscrito ainda no canal, não esquecer de fazer a subscrição, ativar aí o sininho. O Memórias da Bola FC tem colocado semanalmente um programa ou uma live no ar, e claro, se você gostou, deixa o seu like aí no programa. E, se possível, também com os comentários, a gente está aí para tirar sua dúvida, atender, de repente, aí uma sugestão. Então, a gente conta muito com vocês. Bom, pessoal, vamos começar pelo ano de 71. A gente está falando anos 70. Os anos 70, de fato, começam em 71. E em 71 a gente tem aí uma história muito relevante, né? É o primeiro ano do Zico como profissional. Na verdade, a estreia dele ali foi no finalzinho de julho, 29 de julho, foi a estreia dele contra o Vasco. E aqui a gente consegue ver o terceiro jogo dele pelo Flamengo. Ele marcou no segundo, contra o Bahia. E esse é o terceiro jogo no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, em 14 de agosto. A gente já vê aí o uniforme com um CRF bem característico, né? Um CRF diferente, que pelas nossas pesquisas a gente não acha ele nem anteriormente nem posteriormente. Com aquela gola tradicional, ainda um resquício aí dos anos 60, né? Essa gola tradicional, estilo polo, preta, né? A parte aqui inferior bem cavada. É uma característica desse ano de 71. A gente não tem a camisa, enfim, uma camisa muito rara, né? O Eduardo chegou até a pesquisar e você também não encontrou registros anteriores desse CRF. A gente tem até aqui uma linha do tempo, olha aí, e a gente consegue ver no detalhe, né, esse CRF aí, o Zico vestindo essa camisa. Esse CRF a gente não, nas pesquisas que a gente fez aqui, só aparece realmente nesse ano, desse formato, desse tamanho, só nesse ano mesmo. Bom, o ano de 71 não foi um ano de títulos para o Flamengo, né, ainda com resquício aí num final de geração dos anos 60, em que o Flamengo teve realmente muita dificuldade. O Botafogo dominou aquele período ali no finalzinho dos anos 70, uma mudança no elenco, né? Em 70, o Flamengo começou ali a se reestruturar com o famoso Mengão 70, né? Que dá até um título para o nosso programa. E a gente tem aí figuras como o Reis, que era um grande zagueiro paraguaio, Paulo Henrique, já veterano aí na lateral esquerda, Liminha, Rodrigues Neto, que está na ponta esquerda nessa partida aí, mas depois se destacou muito na lateral esquerda. O Zico, como a gente falou, é verdade. Zico, o Samarone, o Rogério, que veio do Botafogo, e o Birajara, o grande goleiro, o famoso, né, pelo gol de goleiro que fez, bastante polêmico, um jogador bastante polêmico na época. Mas vamos para 72. 72 a gente já tem coisa para mostrar aí, né, Edu? Acho que você já tem uma camisa bem legal para mostrar para a gente. Vamos começar com ela, então. É a camisa 72, né, da marca Pênalti.
tem tradicionalmente o escudo bordado, né? Um número também de pano costurado na camisa. O detalhe especial nessa camisa é que ela não segue o padrão das camisas da década de 60, ela já tem uma gola que não tem aquela aba de dobrar, né? Ela é uma gola e tem uma manga também rubro-negra, né? Da marca Pênalti. Legal. Uma inscrição antiga aí da Pênalti, né? Talvez tenha sido aí certamente o primeiro modelo da Pênalti para o Flamengo. Então, para a galera que sempre pergunta se Pênalti vestiu o Flamengo, vestiu. Essa aí é a comprovação, não só pela camisa, né? Mas também pelas fotos. A gente tem aí o Paulo César vestindo esse modelo. E aí outra foto. Esse modelo foi utilizado ali ao longo do ano de 72. Em alguns jogos, a gente até teve uma certa dificuldade, mas fato aí, essas fotos aí conseguem comprovar que foi um modelo pênalti utilizado num período ali que o Flamengo era fornecido pela atleta, né? Agora a história de por que se usou pênalti no momento em que o Flamengo utilizava atleta, aí é uma outra história que só com os especialistas da época talvez a gente nunca consiga descobrir. Verdade. Mas, Eduardo, o Flamengo não usou somente esse modelo, não é isso? Exatamente. Em 72 também temos esse modelo, já mais no padrão da década de 60, né? Com essa gola de dobrar. Atleta, né? Atleta, da marca Atleta. Escudo bordado também. E número também no padrão costurado na camisa. Listras finas, né? É um número menorzinho, né? A gente já vê uma diferença em relação ao CRF daquela camisa anterior. Pequena mudança. Se a gente for voltar nesse CRF, é um CRF aparentemente mais arredondado. Esse tracinho aqui embaixo do R, né? Ele tem uma espécie de um ganchinho. Exato. É um CRF, esse primeiro que você mostrou ali, ele segue mais o padrão da década de 60, aparece muito na década de 60. E esse já outro aí, ele aparece no finalzinho da década de 60 e nessa camisa de 72. Aí. Provavelmente ali já existiam aí alguns modelos, né, que eles iam variando, não existia muito padrão. Exatamente. E eles foram ali no início dos anos 70 tentando retomar, talvez escolher qual seria a melhor opção ou a opção definitiva. E a gente vai ver que isso não aconteceu. A variação foi muito grande. Foi se perdurando até metade da década, mais ou menos. Ali. E aqui a gente tem aí algumas imagens, né? Flamengo nesse ano que foi o campeão carioca, né, de 72, que é chamado aí do campeão do Sesc, na verdade é o Sesc Centenário da Independência do Brasil, 150 anos, né? Essa foto é uma foto da final da Taça Guanabara, apesar do pôster aí ser de campeão carioca. É uma foto da final da Taça Guanabara quando o Flamengo venceu o Fluminense por 5-2. Aqui a gente tem a foto do time na final do Campeonato Carioca, aí sim, novamente contra o Fluminense, onde o Flamengo venceu por 2-1, famoso jogo aí com gol do Caio Cambalhota e Doval. Realmente era um time mais encorpado. A chegada do Paulo César, realmente aí, campeão do mundo em 70, trouxe uma força. Já vemos aí na lateral esquerda o Vanderlei Luxemburgo, garoto, né? Iniciando. E em 72 a gente teve também o Torneio do Povo. Foi um torneio organizado no início do ano entre as torcidas, né? Que eram as maiores torcidas de cada estado, chamadas as torcidas mais populares, né? Então foi um torneio disputado entre Flamengo, Corinthians, Inter e Atlético Mineiro. Então essa é uma foto do jogo Corinthians e Flamengo no Pacaembu, que o Flamengo venceu, então o Flamengo acabou conquistando esse torneio. E aí a gente vê também um detalhe interessante, né? A camisa que o Edu acabou de mostrar, mas alguns jogadores ainda usando o modelo de 71. A gente vê aqui ao lado do Birajara, né, o Moreira, na verdade, desculpa, o Fred, né, com a camisa com um escudo menorzinho, que é aquele escudo de 71. A gente vê o Zé Mário também um pouquinho mais embaixo, com o escudo anterior, o Liminha. Então, é uma prova, né, Edu, que nessa época não existia muita regra, né? O padrão variava. Provavelmente camisas que estavam lá no Flamengo e eles foram reutilizando, né? Reutilizaram nessa época aí. Provavelmente. Era muito reaproveitado também. Então, é natural você ver uma camisa de um ano anterior sendo utilizada no ano seguinte. E ainda voltando ao Torneio do Povo, a gente tem aí a foto do jogo final, né? Que o Flamengo jogou pelo empate e acabou empatando no Maracanã e conquistando o Torneio do Povo. O Flamengo entrando de branco. E aí, eu tenho aqui uma camisa para mostrar para vocês, também essa aqui é da minha coleção. Nosso convidado é Edu, mas eu tenho umas camisas aqui para mostrar também. Com certeza. É uma camisa também da Atleta. O escudo bordado aqui no meio. Essa aqui é o número 10. Naquela época ali a gente não sabe exatamente. Provavelmente o Samarone eu sei que usou esse modelo.
um modelo muito, muito, muito legal, né? Ela tem até uns detalhes aqui na gola, um espaço para passar uma cordinha, mas pelas fotos dos jogos a gente nem vê essa cordinha, essa costura aí que a gente vê também no número vermelho, né? Para ele sobressair na faixa também. É algo muito legal, que depois, nos anos seguintes, continua sendo utilizado no uniforme branco. E aqui a gente tem uma foto, né, do time posado com ela. Esse foi um jogo em janeiro de 72, entre Flamengo e Seleção da Hungria, que a gente vê aí o Paulo César, o Fio, o Doval e o Arilson ali na ponta esquerda. Então é exatamente esse modelo, um modelo lindo, né, o time todo de branco. Muito bonito. Mas essa camisa tem uma história especial, né, Edu? A gente tinha comentado, acho que o jogo aí mais importante, mais relevante aí de utilização dessa camisa foi o jogo entre Flamengo e Benfica, em 15 de janeiro de 72, um amistoso, um famoso gol do Fio Maravilha. Então esses são registros aí que a gente conseguiu, provavelmente de vídeo, né? Provavelmente canal 100, ou são imagens muito, muito raras, em que a gente vê o Fio, que usava o número 14, né? Entrou no segundo tempo, comemorando o gol da vitória, que deu origem à música na época do Jorge Ben, né? Que depois virou Jorge Benjor. Driblou o goleiro e não teve humildade em gol. Então é uma camisa marcante, né? Pela raridade e pela história, né? Concluindo então aí o ano de 72, a gente viu que foram 2 modelos, né? Com CRFs diferentes e com golas em fornecedores diferentes, né? Pênalti e atleta. Então a gente consegue ver aí claramente já a diferença entre os CRFs. Então a gente teve aí em 2 anos já 3 modelos praticamente com 3 CRFs diferentes. Bom, pessoal, antes da gente partir para o ano de 73, eu queria reforçar mais uma vez, quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, faça a sua inscrição, ative aí o sininho. Estamos colocando no ar, pelo menos semanalmente, ou uma live ou um novo programa. Então você ativando o sininho vai ser avisado. Deixe os comentários aqui no programa, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão. Isso é muito importante, essa interação aí com vocês. E claro, se você está curtindo, deixe seu like, deixe sua curtida aí nesse programa, que isso é incentivo para que a gente continue aí produzindo material relevante para quem curte história do futebol de uma forma geral, e principalmente os uniformes, a coleção de uniformes, que é a paixão aí da galera. Vamos seguir para o ano de 73, né? O Edu tem uma camisa de 73 para mostrar para a gente. Vamos lá. Exatamente. Em 73, nós já temos uma mudança na gola, né? A gola passa a ser redonda, fechada. Também da marca Atleta. O escudo continua bordado, agora aquele mais arredondado, né? Número também costurado. E golas e mangas pretas. Listras finas, ainda nesse padrão da década de 70. Um detalhe, Edu, que a gente vê aí é o mesmo CRF de 72, daquele primeiro modelo, que a gente já falou. A gente vê o escudo, o CRF, desculpa, um pouquinho mais para o meio, né? Quase que centralizado, né? Exatamente, quase que no meio ali da camisa, né? Isso marca muito, porque a gente não está acostumado a ver camisas assim. Normalmente o CRF, ele sempre, o escudo, de uma forma geral, ele fica mais para um lado, né? Para o lado esquerdo. E quando a gente vê ele centralizado, eu até acho estranho. Então a gente vê aí que o CRF foi uma retomada daquele primeiro de 72. É exatamente o mesmo CRF. E 73, novamente, não foi um ano aí muito, muito positivo, né? O Flamengo, basicamente, de relevante, conquistou a Taça Guanabara. A gente tem aí a foto do time campeão. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 com o gol do Arilson. Arilson era um ponto esquerda, né? Mas o Flamengo teve aí mais um campeão do mundo contratado, né? O Dario, Dadá Maravilha, foi contratado pelo Flamengo. Jogou ali aquele campeonato carioca de 73. O Flamengo acabou sendo derrotado na final pelo Fluminense por 4-2, não conquistou. Mas com um ataque aí muito, muito, muito relevante, né? Paulo César, Dario, Doval, próprio Arilson, né, que teve aí sua participação decisiva nessa final. Então o Flamengo ali, naquele início dos anos 70, o futebol carioca realmente tinha grandes forças, né? Botafogo e Fluminense tinham times muito bons, que foram aí, talvez a base, né? Principalmente o Fluminense, daquela máquina tricolor, mas o Flamengo aí conseguiu beliscar até agora 72, e a gente vai ver daqui a pouquinho também no ano seguinte. Então, 73 ficou marcado aí por esse modelo com a gola
redonda pelo título da Taça Guanabara. Fechando aí a nossa linha do tempo, a gente tem a foto aí do Moreira, que era um zagueiro com essa camisa aí com a gola arredondada, e a gente já vê aí que o CRF de 72, o primeiro CRF de 72 da pênalti se repete agora numa camisa da Atleta, né? Então a gente já tem aí 3 anos e 3 CRF diferentes na nossa linha do tempo. O legal é ver que até, independente da marca, o CRF varia, né? Não tem um padrão exato ali. Provavelmente isso era feito em algum outro local, não era algo específico da marca. A marca, ela produzia o material, a malha, né? E aí o Flamengo provavelmente que direcionava ou enviava esses moldes aí para serem bordados, né? A gente tem uma foto do Dario com o Tostão, foto bem interessante. Esse jogo parece, não sei se provavelmente São Januário, né? Pelo fundo. 2 campeões do mundo aí que se encontraram em 73, Dario no Flamengo e Tostão no Vasco. Bom, em 74, aí sim, um ano de título do Flamengo, a gente tem aí algumas variações. O Edu tem uma camisa para mostrar desse ano, Edu. Nesse ano, o Flamengo usou basicamente 3 camisas, né, com 2 variações de gola. Começando com essa camisa aqui, ainda mantendo a gola redonda, né, manga também, preta, escudo naquele padrão ali de 72, bordado, e o número costurado também. Qual é o fornecedor? Atleta. E aí, em seguida, né, mantém-se o modelo e altera-se o CRF antes de mudar a gola no final da década. A gente vai ver. Então a gente vê aí o CRF, mais uma vez, é uma volta do CRF de 72. Então a gente vê aí as combinações, né? Apesar de ser um modelo de gola de 73, gola redonda, volta-se ao CRF de 72. Olha aí, é o mesmo CRF de 72, na camisa com a gola redonda, que foi iniciada em 73, e essa combinação surgiu pela primeira vez em 74. Esse é o modelo. A gente tem um registro, né? O único registro que a gente encontrou, também não é muito fácil, até porque provavelmente a mudança aconteceu logo no início. A gente tem aí um jogo entre Flamengo e Olaria em maio de 74, e a gente já vê ali o Vanderlei, que está ao lado do goleiro Cantarelli, com esse CRF anterior. Acho que o Jaime também está com o CRF antigo, mas os outros jogadores, pelo que a gente vê na foto, já estão com o CRF que a gente chama aí de tradicional, né? Talvez aqui o Zé Mário também esteja, mas a gente vê claramente a diferença quando a gente compara o Vanderlei com, por exemplo, o Liminha, né, que está do lado aqui do Rodrigues Neto. Então a gente já vê essa variação, né, Edu? Isso, exatamente. Em 74, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca no final do ano, e a gente vê aí a foto da comemoração, o Jaime e o Zico. Então, na camisa do Jaime, a gente já vê claramente que é o CRF que a gente chama do tradicional, que depois seguiu até o final dos anos 70. Outra foto aí do Zico num jogo contra o Vasco no finalzinho de 74, também já é o CRF tradicional. E aí o pôster, né, da placar não é o jogo da final, mas é um jogo das finais ali, do triangular final, Flamengo, América e Vasco. A gente já vê aí praticamente, acho que todo o time com o novo CRF. A gente não tem essa camisa aí. O detalhe dessa camisa é que todos já estão com a gola nova, né? Que é a gola aberta, exatamente, não é mais redonda, com a gola com aberturazinha. Então a gente teve um ano de 74, um ano com uma combinação, né? Na verdade, 2 modelos e 2 CRFs. A gola aberta e a gola fechada redonda, e o CRF, que era o CRF lá de 72, e o CRF que veio a ser aí o CRF tradicional, que foi usado depois até o final dos anos 70. Mas a gente tem umas fotos interessantes também de camisa branca, né? A gente não tem a camisa aqui. É importante reforçar. As camisas brancas desse período são mais difíceis de serem achadas, não só fisicamente, mas até fotos também. Evidentemente, o Flamengo usava menos, então é muito mais difícil a gente achar. A gente tem o registro do Zico com o Edu, uma foto que aparentemente é de 74, um modelo com a gola, né, e as mangas listradinhas, né, em vermelho e preto, e uma foto aí do Júnior comemorando um gol. Acho que esse foi o primeiro gol dele pelo Flamengo também, contra o América, em 74. E o interessante, né, Edu, a gente vai até mostrar uma camisa de 7,5, que pode também ter sido usada em 74, é o detalhe do fundo, né, do CRF, né, que a gente tem um branco. Que normalmente branco, não era branco, né, mas nesse período aí, 74, 75, algumas camisas, a gente vê que tem esse fundo branco no CRF ali do escudo. Que no fundo é uma alteração do escudo do Flamengo, né, porque o Flamengo, na verdade, o fundo ali não é branco, né, e aí você colocar um fundo branco e inverter a cor do CRF, não dá para saber se é vermelho ou preto, mas é escuro, chama muito a atenção. Mas, enfim, interessante. Naquela época não tinha muito essa preocupação, né?
seguir o padrão do escudo, o padrão da entidade, né? E aí, na nossa linha do tempo, a gente fecha aí 74 com o modelo de gola redonda, que a gente vê aqui o Vanderlei Luxemburgo, com o modelo, o estilo de CRF antigo, que é o mesmo de 72, e a gente tem duas variações, né, do novo CRF, tanto com a gola redonda, que é uma foto do Jaime, quanto com a gola já aberta, que é uma foto do Rodrigues Neto. Então, a gente vê aí que em um ano a gente percebeu aí 3 modelos, né, 2 tipos de gola e também 2 tipos de CRF. A gente fecha aí o ano de 74. Bom, e para concluir essa primeira parte do programa, em que a gente mostra os uniformes de 71 a 75, a gente fecha aí, o Edu tem 2 uniformes interessantes. Vamos começar pelo rubro-negro de 75, que tem uma curiosidade, né, Edu? Sim. Nessa camisa aqui de 75, ela segue o padrão daquela última de 74, né, que já tem essa gola aberta, assim, né, da marca Atleta. Listras finas ainda, escudo bordado, número costurado, e o detalhe dessa camisa é que tem um CRF diferente, ele tem um R mais alongado aqui em cima, né? Ele é meio que uma mistura dos CRFs, ele é diferente, ele só aparece nessa camisa. É a primeira vez, né, que aparece, a gente tem a imagem dela, é um CRF bem diferente, né? E tem um detalhe na camisa que, não sei se dá para ver pela foto, também pela imagem não, mas ela tem umas listinhas muito fininhas, um detalhe na malha, né? Isso, como se fosse um travado. Caracteriza, né, o modelo aí de 75, é uma marca registrada aí desse modelo aí, um avanço tecnológico na época, né? E aqui a gente tem uma foto do time na Gávea, que é um dos poucos registros que a gente tem aí desse modelo, né? A gente vê claramente que é um CRF ele é um pouco mais achatado, é mais vertical até, né? Ele é mais esticado, vamos dizer assim, não achatado, ele é mais esticado. Pra cima. Isso, pra cima. E a gente vê aí o time todo na Gávea, aparentemente todos, é uma foto da placar, né, de setembro de 75, a gente vê aí todos, inclusive o material de comissão técnica, né, dos preparadores, até do goleiro, não dá para ver muito, mas a gente vê que já ainda é com esse escudo também diferente. E você tem uma camisa branca também, aí as brancas são as raridades, né? Legal a gente mostrar. Tem essa branca aqui que tá até bem gasto, o vermelho já tá até mais pro rosa, o escudo já perdeu um pouco da cor no preto, mas tem esse padrão, né? Tem esse fundo branco aqui no CRF, né? Da marca Atleta. A ponta da manga também rubro-negra, como na gola. O número costurado. Volta no número, Edu, para a gente ver aqui. Ó. Você vê que tem o bordado vermelho e bordado preto, né? Isso. Em 2 cores, que legal isso. O preto nem seria necessário, mas eles fizeram esse reforço também, né? É isso. Para poder deixar bem marcado o número, né? Fiz um Photoshop, né, para ela ficar mais rubro-negra, né? Sempre importante. A gente vê o CRF aí no detalhe, preto, em fundo branco. E 75, para a gente fechar, a gente teve uma variação, né? Que é a volta daquele CRF que a gente já tinha visto em 74, que na verdade foi usado no finalzinho de 74. A gente tem uma foto aí do Flamengo Santa Cruz, já no final do ano pelo Campeonato Brasileiro, que basicamente é o mesmo modelo que foi usado no finalzinho de 74. Exato. Outra foto aí do Rondinelli, num jogo contra o Corinthians também, usando aí o modelo do finalzinho de 74, que se repetiu em 75. Então a gente conclui... Esse CRF vai ser usado até o final da década, até mudar, até 80, quando muda o formato do CRF, né? Exatamente. Então a gente conclui que aquele CRF alternativo foi alguma variação ali momentânea que apareceu e não voltou a ser utilizado. Então a gente fecha aí a linha do tempo, concluindo aí a primeira parte dos anos 70, com a timeline aí completa, né? De 71 até 75, a gente já vê aí o Zico, né, no finalzinho aí com essa camisa diferente de 75 que a gente acabou de ver, e a outra de 75 é a mesma que a gente já havia mostrado anteriormente em 74. Então a gente vê aí as variações, né? A gente teve um CRF em 71, em 72, 2 que se repetem em 73 e 74, e depois 74 e 75, mais 2 CRFs. Então foi um ano, uma
início de década aí com algumas variações em camisas e em CRFs. Então, para aqueles que colecionam ou pretendem colecionar aí as camisas desse período, acho que esse programa aí é um excelente guia para orientar, porque realmente são algumas variações importantes e difíceis, né, de a gente ver em imagens, e fotos, em vídeos. Então, a gente fez aí um trabalho. Na verdade, foi o Edu que fez essa pesquisa, né? Eu só peguei o material que ele pesquisou e adaptei para a gente poder mostrar. Então, Edu, agradeço muito a você aí por ter participado com a gente dessa primeira parte. A gente vai voltar na segunda parte. Muito obrigado e peço mais uma vez que todos que gostaram desse programa, que deixem aí a sua curtida. Quem não se inscreveu, faça a sua inscrição. Ative aí o sininho para que recebam aí as notificações. E em breve a gente vai ter aí a parte 2 falando de 76 até 1980. Edu, um abraço, obrigado. Valeu, obrigado pela participação aí. Valeu, galera. Até a próxima.